Bom dia! Que bom iniciarmos esse momento juntos às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Vamos iniciar mais uma reflexão sobre vencendo níveis de rejeição. E no final estarei orando por você e por sua família. Mas antes disso, curta a nossa página e compartilhe as mensagens. Nós vamos ver sobre José do Egito. Lá em Gênesis, capítulo 37, até Gênesis 50, nós vamos ver toda a história de José. E José, ele era filho de Jacó. Jacó teve José quando ele era bem mais velho. E José, ele contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam para o seu pai Jacó. José, ele cuidava das ovelhas e da cabra. E Jacó amava José mais do que os seus outros irmãos. E tanto que Jacó chegou a fazer uma túnica de manga longa, uma túnica comprida para José, porque ele o amava mais. Lá em Gênesis, capítulo 37, o versículo 4 vai dizer assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos viam que o pai amava mais José. E por conta disso, os irmãos passaram a rejeitar José. Os irmãos, eles eram grosseiros com José, eles não gostavam de José. E José, ele teve 2 sonhos. Lá em Gênesis, continuando em 37, os versículos do 5 ao 11, vai dizer assim: certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos arrancando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Esses sonhos que José teve, esses 2 sonhos que José teve, fez com que seus irmãos o rejeitassem ainda mais. E chegou um momento que Jacó pede para que José vá encontrar os seus irmãos em Siquém, na cidade de Siquém. E José vai. Quando os irmãos de José avistam ele de longe, eles conversam entre si e a princípio resolvem matá-lo. Mas um dos irmãos, em defesa de José, fala: não vamos sujar as nossas mãos com sangue, com o nosso próprio sangue. E ao invés de matá-lo, eles decidem vender José. E eles vendem José aos midianitas por 20 barras de prata. E logo depois, os midianitas vendem José a Potifar. Então, nesse início, nós podemos observar 2 tipos de rejeição. A rejeição de Jacó, o pai, contra os outros filhos. E, consequentemente, a rejeição dos irmãos contra José. E continuando na história de José, lá em Gênesis 39, José, ele chega à casa de Potifar. Potifar, ele era um oficial do faraó, ele era o capitão da guarda de faraó. Quando Potifar comprou José dos midianitas, ele o leva para sua casa. E lá a esposa de Potifar se interessa por José. Ela começa a cobiçar José, mas José ele não concordava com essa atitude da esposa de Potifar e ele nem chegava muito perto dela. Mas chegou um momento que a mulher de Potifar, ela arma contra José. Ela o agarra, arranca um pedaço da capa que José estava carregando. Como prova, ela ainda usou isso contra José. E lá em Gênesis 39, o versículo 20, vai dizer: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Então aqui a gente observa mais uma rejeição. A rejeição de Potifar, que caiu
no engano por conta da sua esposa e pega José e o coloca na prisão. Então José ele vai para a cadeia, só que chegando na cadeia ele consegue a simpatia do carcereiro e ele começa a comandar tudo por lá. Então nesse início a gente consegue ver a rejeição de Jacó com relação aos seus outros filhos, a gente vê a rejeição dos irmãos de José contra ele mesmo e a gente vê a rejeição de Potifar contra José. Amém? Vamos orar? Ah, Pai querido, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Abra nossa mente, Senhor, o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor, para que a gente possa enxergar e ver, Senhor, quais são as rejeições que nós precisamos vencer, Senhor. Se há, Pai, feridas de rejeição no nosso coração, Senhor, que neste momento Teu Espírito, Senhor, possa trazer a luz, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós clamamos a Ti nesse momento por cura, Senhor. Nós queremos ser curados de toda rejeição, Senhor, que possa ter no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, eu quero orar pelo nosso Primavera. Senhor, eu declaro sobre o Primavera que eles ouçam e reconheçam a voz do bom pastor. Senhor, eu declaro as Tuas bênçãos sobre o Primavera. Eu declaro, Senhor, a Tua prosperidade sobre o Primavera. Eu declaro aberturas de loja, de padarias, de açougue, de supermercado, Senhor, de escolas, de correio, de banco, Senhor. Eu declaro a Tua prosperidade, Senhor. Eu declaro que a partir de hoje toda estrada até chegar ao Primavera vai ser asfaltada em nome de Jesus. E eu declaro sobre as pessoas que o Senhor já levantou e que já estão tomando conta da questão da água no Primavera, que eles sejam, ó Pai, fortalecidos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, 6 da manhã, em adoração e intercessão.